Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Salomão Pena e se você já ficou travado na hora de fazer uma citação no seu TCC, artigo ou trabalho escolar, fica tranquilo que esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar de forma clara e prática como fazer uma citação direta e indireta do jeito certo. E mais, vou te explicar quando usar cada uma com exemplos que você pode copiar e aplicar agora mesmo. Então já se prepara, porque depois desse vídeo você nunca mais vai errar uma citação. Uma citação é uma menção direta ou indireta de ideias, palavras ou trechos retirados de outras fontes, que podem ser livros, artigos, vídeos, websites, entre outros. E essas citações são feitas num texto acadêmico, científico ou profissional, cujo objetivo é dar crédito ao autor da informação, o autor original, fundamentar os argumentos com autoridade, evitar plágio e mostrar que você pesquisou e embasou seu trabalho em outros autores. Agora vamos entender então o que é isso tal de citação direta, o que é citação indireta. Uma citação direta é quando você copia exatamente o que o autor diz, ou seja, conforme está escrito, é conforme nós colocamos no nosso texto. Isto é uma citação direta. E claro, deve sempre colocar entre aspas quando o bloco não excede 3 linhas. E quando já exceder 3 linhas, então deve ser um bloco com uma indentação. Então não se preocupe com isso, porque já vamos falar de conceitos práticos, já vamos ver isso na prática, então verá como isso funciona. Deve sempre que tiver mais que 3 linhas, então deve indentar aquele bloco. Use sempre a citação direta quando o trecho for mais impactante ou difícil de reescrever sem perder o sentido original. A citação indireta é a translineação das palavras do autor em suas próprias ideias, ou seja, o que você percebeu sobre o assunto, você vai transcrever ou reescrever com suas próprias palavras. E nesse caso não precisa usar aspas, porque é o seu entendimento sobre as ideias do autor, mas deve sempre citar para evitar o plágio. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como usar ou quando usar. Quando queremos dar, por exemplo, uma ênfase ou citar algo com precisão, então vá na direta, que é mais ou menos esta aqui. E comumente deve especificar qual é a página em que você retirou o trecho daquele conteúdo. O autor fica fora, essas regras depois também vamos falar. Caso não pesquise sobre a norma APA, existem tantas normas por aí. Temos a norma ABNT, a norma APA, a norma americana, nesse caso que é a AML, temos a I3E numérica, são tantas por aí que agora já nem me lembro. Mas as comuns utilizadas, que eu mais noto são a norma APA, a norma ABNT e a numérica. Então tenta dar uma pesquisada aí para perceber melhor o que é isso de norma e como é que você deve citar um determinado autor no fim e no princípio do parágrafo. Apesar de que nós vamos falar um pouco sobre esses conceitos na prática, como é que vai funcionar. E se você quiser fazer uma citação indireta, então quando você lê o argumento, percebeu e explica do seu jeito, então vá na indireta, não precisa esquentar a cabeça. Aqui nós temos, por exemplo, uma citação indireta. Agora vamos ver na prática como você faz isso aqui no Word. Eu vou aqui selecionar tudo e vou apagar. Como é que você deve fazer? Vamos aqui adicionar um texto automático para nos facilitar. E aqui vamos colocar um texto talvez de 30 por 5, estamos a falar de 30 linhas por 4 parágrafos, talvez isso nos ajude. Ok, aqui eu tenho já o texto criado, e é muita coisa até, então 30 parágrafos. E selecionar, acho que é Ctrl T, vamos tirar o negrito, certo? Aqui praticamente o meu texto já está formatado. Se você quiser, faça uma seleção quando for o teu texto e aqui segue todas
as formatações possíveis que você desejar. Como adicionar a citação direta na norma A. Conforme eu disse, a regra é, quando estiveres a citar um determinado conteúdo, no princípio ou no fim do parágrafo, existem algumas regras a seguir. Nesse contexto, eu vou aqui dar o exemplo de onde você vai para fazer essas citações. Eu tenho aqui 2 livros que eu vou utilizar e também vou usar outro material online para você ver. No menu referência, aqui nós temos o estilo já selecionado. Aqui você seleciona qual o estilo que você pretende utilizar ou está a utilizar. Temos a norma A para a 6ª edição. A atual norma é a 7ª. É possível adicionar, é só pesquisar na internet, buscar o modelo e adiciona no seu pacote Office. Isso aqui é assunto para outro vídeo. De momento eu vou aqui falar somente o que é necessário para esta aula. E aqui onde temos a norma APA, você pode selecionar qual dela. Temos a ordem, temos a I3E, temos tantas outras. A norma ABNT comumente não vem configurada no pacote Office, então tem que baixar o modelo e depois fazer a instalação. Vou aqui utilizar a APA, já tenho aqui. E aqui, se bem olhar, temos citar. Você vai encontrar um lugar onde pretenda citar, por exemplo. Eu vou aqui no fim, colocar a citação no fim. E vamos em citar, adicionar a nova fonte. Aqui em nova fonte, tem várias fontes, o tipo de fonte de onde você está a tirar o conteúdo. Temos livros, secção de livro, artigos diário, artigos em periódico, atas de conferência, relatórios, sites. Tem muita coisa, é só você ir pesquisar em função da fonte de onde você está a tirar a informação. Vou aqui utilizar o livro e o meu livro tem o título de Mãos à Obra. Enfim, houve um engano. Aqui é o nome do autor, o título é aqui. Coloco o título, cuidado em não esquecer, né, para não fazer uma cagada conforme eu estava aqui a fazer. Mãos à Obra, aprendizado de máquina, e aqui ainda ele diz Keras e Tensor. Ok, esse é o título do meu livro e isso aqui não precisa adivinhar, porque o próprio livro já tem essa informação. É só você buscar exatamente na capa do livro ou as primeiras páginas, você encontra toda essa informação. Quando foi produzido o livro, onde foi produzido. Este pelo menos é de 2021 e a cidade é Rio de Janeiro. Deixa aqui verificar, sim, Rio de Janeiro, e a editora é Alta Books. Tem outros dizeres, mas eu vou só aqui colocar o que eu tenho de momento, Alta Books. Enfim, agora o nome do autor, claro, o nome do autor vamos aqui colocar que é Aurelian Geron. Ok, aqui eu tenho o nome do autor e ainda, se tiveres mais informações, apesar de que essas informações podem ser suficientes ou necessárias, mas se clicar aqui em mostrar todos os campos, temos mais opções. Por exemplo, o país, nesse caso eu coloquei Rio de Janeiro, todo mundo já sabe que Rio de Janeiro é Brasil. Não precisa adivinhar. Aqui a província é o tal estado, que é Rio de Janeiro mesmo. Eu não sei exatamente qual foi a cidade, mas pode colocar isso. O volume, tudo tem. E o meu é a 2ª edição. Aqui no fim tem a 2ª edição. Deixa aqui ver onde é que está isso. Tá aqui. Então coloco 2ª. Ok, a 2ª edição. Isso aqui já está feito, já tenho tudo. E se fosse um livro eletrônico, aqui solicitaria o URL, o dia de acesso, DOI e aí vai. No momento o meu livro é físico e aqui está. E se fosse um autor corporativo, por exemplo, uma empresa, a informação foi produzida por uma empresa e você não tem como citar um determinado autor individual. Então clica aqui, porque a ordem de citação ou a forma de citar um autor empresarial é muito diferente da citação de um autor individual. O autor individual normalmente é sobrenome, nome.
E o autor corporativo não, normalmente é conforme é escrito. Nome de uma empresa, nome, sei lá, de alguma coisa, então o autor empresarial. Feito isso, finalizado o preenchimento de todos os elementos que você precisa, você clica em citar. Nota que aqui já tem a citação toda ela bem feita. Agora, essa aqui é como citar este autor no princípio. Em algum momento eu digo assim, conforme está aqui, por exemplo, fulano de tal diz isso e aquilo. Então, a partir daqui, eu quiser citar o mesmo autor, eu faço isso. Venho aqui, porque eu já tenho ele assim na minha base de dados. Clico aqui e aqui tenho o autor. Eu clico aqui, já tenho o autor citado. E o que acontece é que a forma de citar o autor no princípio do parágrafo é muito diferente da citação do autor no fim do parágrafo. Para modificar isso, é só clicar aqui, clicar na referência ou na citação e clica nessa setinha e seleciona editar. Tem outra forma que é converter estático. Não recomendo muito converter estático porque você perde a gestão da sua citação. E se em algum momento quiseres verificar como fazer, né? Quiser verificar quais foram as citações usadas ou não no seu texto, você não conseguirá porque as convertidas em estático, elas não aparecem na sua base de dados como citado. Depois eu mostro isso onde localizar. E aqui em citar fonte, vamos aqui em citar fonte e vamos suprir o autor e o título. Feito isso, só fica o ano. E aqui eu coloco o nome do autor. Vou aqui copiar para não errar. Por exemplo, vou colar aqui. E ao colar aqui eu apago o resto. E já tenho o autor fora de parênteses. Nota aqui, por exemplo, Jerome, e aí vai todas as coisas que você pretende. Aqui já está bem feito e sem estresse nenhum. O que tem acontecido é que muita gente não consegue fazer isso e às vezes faz tudo embolado, fica tudo complicado. Aqui está tudo feito. Agora eu vou buscar uma outra fonte de como você faria. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui depois eu volto. Vamos aqui, eu tenho este livro, Aprendizado Automático, e aí vai, quase da mesma linhagem do que eu trouxe aqui. E pego o título, por exemplo, isso é um livro, então fosse um livro digital. Vou aqui e no parágrafo que eu pretendo citar, vou fazer outra citação. Isto aqui que eu coloquei aqui é esta citação, apesar de ser do mesmo autor, é citação indireta. Na citação direta, por exemplo, se fosse nesse caso, eu poderia fazer assim. Pego esse trecho e coloco em aspas, desse jeito, e aqui eu adiciono a página. Vou no mesmo jeito onde eu fui, do mesmo item, e aqui eu coloco, por exemplo, página 5. E deixo conforme está, porque no princípio, se fosse no fim, também seria a mesma coisa. E aqui já tenho a página. Nota que a nenhum momento eu estou a perder a minha citação. E aqui eu tenho tudo. E se fosse aqui, por exemplo, esta aqui é a citação com mais de 3 linhas, então faria um recuo, tab, depende muito de qual é a norma. Normalmente a norma APA é 1,27 centímetros e às vezes isso aqui tem que ter um tamanho reduzido. Mas não é o foco agora, poderemos falar isso talvez noutra aula. E daqui, nota que eu entro novamente, também posso selecionar uma outra página e assim está feito. Aqui eu tenho a página, tenho um recuo, um avanço no parágrafo. Parece que, agora eu não me lembro, acho que tem que ter um tamanho reduzido, mais ou menos assim. E aqui recomenda um texto, acho que é simples, mas fica ainda assim. Aqui está certo, nota que tem uma citação direta aqui, uma direta aqui. E se quisesse, vou aqui inserir uma outra, por exemplo, de acordo com, pago isso, deixo assim. E aqui vou inserir o meu outro autor.
Vou em referência, nova aba, citação, nova fonte, o meu livro eletrônico. E aqui eu procuro por um livro, documento de site. Ok. E aqui coloco. Esse aqui, apesar de ser de site, é um livro comum. Daqui coloco o título. O ano é 2025, foi isso que eu vi. Não sei. Agora vamos lá confirmar junto com vocês. É claro, o autor é o mesmo. Esse autor, por acaso, ele já trabalhou na Google. É um autor que realmente escreve muito sobre isso. Ele também é um coautor do framework TensorFlow. Então, ele escreve muito sobre aprendizagem de máquina. E aqui tem a editora publicado por, isso copio, e colo aqui. Agora, a cidade parece que aqui não tem, vamos lá ver, não tem. Isso aqui também às vezes é necessário ou não, mas vou mostrar como você adiciona isso. Que em mais campos e em alguma parte tem número de alguma coisa. Número, aqui tem página, vamos pesquisar isso. Número padrão, exato, é aqui. Tem o ISBN e o ISSN. E colas isso aqui. Agora, como nós não temos muita coisa, vamos aqui ver. Supondo que o livro tivéssemos um PDF, mas é online, então iria copiar este link. E este link eu colaria aqui no fim. O URL, não tem lá dois. E aqui, ano de acesso. Eu estou acessando em 2025. Coloco o mês, maio, e o dia, sei lá, qualquer dia por aqui serve. Feito isso, é só uma questão de pressionar OK. Temos novamente o autor. Agora, note que aqui está uma coisa louca. Mas agora, como resolver isso? É simples, fica calmo. Clica aqui, vem aqui e desce, faz assim, suprir o título. E aqui está. Como nós queremos que isso passa fora, é simples, copiar o nome, voltas aqui e vai suprir também o autor, deixa apenas o ano. Feito isso, já está. Isso aqui também é uma citação indireta. Nota que temos uma citação aqui, direta, uma direta por aqui, que está entre aspas, outra citação indireta. E agora vamos aqui fazer um último exemplo, que é sobre um site. Por exemplo, buscar uma coisa. Vou clicar mesmo aqui em qualquer coisa, dá. E aqui eu tenho, por exemplo, este documento, supondo que fosse uma notícia de um site. O que é que eu faço? Eu pego, vamos pegar mesmo um site real. Vamos ver aqui, Globo, por exemplo, certo. E aqui vamos buscar um site desse. Ok, olhando no que? Nesse conteúdo, vamos ver o que é que se relaciona conosco. Vamos pesquisar talvez por tecnologia, informação. Enfim, está difícil, vamos pegar uma coisa dessa, Wikipedia, por exemplo. Ok. Aqui nós temos um determinado site e deves pegar a URL e vai em citação. Em citação, você localiza a parte que você quer citar, se quer fazer citação indireta ou citação direta, ou como é que é. Vai sempre no mesmo menu e aqui vai em website. Temos documento de website e tem website. O documento de website é um PDF publicado num determinado site, ou seja, é um documento que está no site. E no nosso caso é mesmo um site. E aqui nós vamos colocar aqui o URL, que é essa aqui eu já peguei. O ano, esse aqui é o ano em que foi publicado. Os sites na sua maioria, bem aqui no fim, ele tem quando foi publicado. Aqui nós não vamos encontrar, mas tem, tá aqui. Foi publicado em fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2025. Então, isso é que você precisa colocar aqui. 2025, o mês é fevereiro, o dia é 24, não sei, acho que já esqueci. A página web é o nome do website. Nota que nos websites, a cada link é uma página web. O nome do website é esse aqui, Wikipedia Enciclopédia. O nome da página web é esta aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou aqui e vou preencher o nome
da página web é esta, o nome do website Wikipedia. Aqui ele ainda pergunta que deve colocar o dia em que você acedeu. Por que é importante no site? No site é muito importante que você coloque o dia em que você acedeu, porque quando alguém gostar dessa informação e quiser aceder o link, possivelmente já não existe. Então isso vai criar um problema para você, porque a pessoa já não encontra e gosta tanto do que você citou aí. O dia de acesso é 2025, o ano, exato, o mês é maio. O dia vamos colocar para 10, por exemplo. Aqui poderia colocar 2 ou outros elementos, caso existam. Quando não existam, pode esquecer. E falta aqui o autor. Vamos ver quem é o autor. Aqui em algum momento deve ter ou não. Quem é o autor? Normalmente fica no final da página do website. Aqui eu não encontro quem é o autor. Deixa aqui ver no topo. Talvez eu consiga encontrar quem é o autor. E aqui eu também não encontro. Então, como eu não encontrei, como eu não encontrei, coloco como o autor empresarial. E o autor empresarial é esse aqui, Wikipedia Enciclopédia. E aqui vamos colocar Wikipedia Enciclopédia. Certo, é autor empresarial. Para não dividir isso, vamos falar que isso é autor empresarial, ele fica aqui. E vamos dar OK. Aqui está Wikipedia. Está uma coisa errada aqui. Ainda bem. Assim, se em algum momento acontecer uma cagada que você faça, vem aqui, editar fonte. E nessa edição de fonte você altera. Paga isso e volta lá, ele atualiza, pede para atualizar e pronto, já está. Wikipedia, aqui também está errado, novamente vamos voltar. E afinal, o I que estava atrás é da frente dessa coisa aí. Wikipedia Enciclopédia, certo? Aqui vamos atualizar e feito. E ali está. Ou se quisesse, por exemplo, isso colocar na frente como citação indireta, poderia colocar assim: segundo informações. E aqui você vai colocar a sua citação, que é esta aqui. E vamos seguir o mesmo procedimento, que é tirar isso fora de parênteses. Vamos fazer isso, copia e aqui faz esta coisa, citação. Vamos omitir ou suprimir isso e aqui vai. E aqui coloca por fora. Pronto, tem a gestão de tudo feito. Aqui tem também uma citação indireta. Já vimos como você fazer a citação direta, citação indireta. Caso queira mais explorar outros tipos, é só virem adicionar e aqui escolhe do que você está a usar como fonte. Agora, deixa aqui te mostrar alguma coisa que é a gestão de fonte. Em algum momento, aqui em gestão de fonte, nota que todas as fontes que tem isso aqui é porque foram citadas no seu texto. E se em algum momento você utilizasse fontes estáticas, não teriam isso. Então, toda que não está a ser citada ou usada no seu texto, você pode remover, que é para não teres lá nas referências bibliográficas, ter uma referência que não foi citada no texto. Então, atenta sempre a essa informação para garantir que você tenha tudo bem limpo e bem feito. Para esta aula, praticamente sobre citação ou não citação, deve ser o suficiente. Entendo que possivelmente pegou alguma coisa ou não. Então, se possivelmente não percebeu, volta aqui no vídeo, repita, mas é coisa muito fácil. Eu creio que você aprendeu exatamente de como fazer as coisas. Aqui é coisa muito simples de como deve fazer a citação direta ou indireta. Aí, se você quiser, você também poderia ir no fim do seu documento adicionar a chamada referência bibliográfica. Tendo já isso bem feito, é algo bem simples. Vem aqui em referência e aqui clica em referências bibliográficas. Uma delas vai te ajudar. E feito isso, aqui estão todas elas. Faz as formatações que mandam a lei, né? Que nesse caso aqui já está. Também já está. Então seleciona aqui o tamanho da fonte, o tipo e aí vai.
Essa é uma questão de clicar aqui, ele seleciona tudo e faz isso aqui, modifica o tipo de fonte, o tamanho da fonte e isso aqui. Feito isso, você já tem tudo bem feito. Podes alterar também essas formatações, aí vai, mas isso não nos interessa agora. Tem já coisa bem feita, mas eu vou depois colocar um vídeo mesmo sobre isso, de como é criar referências bibliográficas no Word. Agora você já sabe como citar sem medo, direta para destacar, indireta para explicar. Se o vídeo te ajudou, comenta aí. Agora, sem citar, e compartilha com aquele amigo que está sofrendo no seu TCC. É tudo. Até a próxima aula.